Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje é 12 de agosto de 2020, quarta-feira. Vamos falar sobre os principais destaques do pregão de hoje, tanto na ponta da alta como na ponta de baixa, assim como dar uma olhadinha como é que está o Ibovespa. Então hoje o Ibovespa teve uma leve queda de 0,06%, chegou ali a ficar negativo em menos 1,20%, depois houve essa recuperação, formando aí o que a gente chama de doji. Então hoje formou aí um candle de indefinição pelo gráfico diário, e em relação à sua tendência eu vejo ela ainda indefinida. A gente consegue ver que pelo gráfico diário o Ibovespa está na sua tendência indefinida, por enquanto, sem muito o que se fazer em relação aos próximos pregões, aí, se não tomar nenhuma decisão, né? Enquanto não houver o rompimento aqui, até mesmo fechamento acima desse topo atual aqui, no qual a gente pode considerar aqui como um topo duplo, né? Pode ver esse movimentozinho aqui, então a gente pode considerar aqui como se fosse um topo duplo, né? Dentro aqui dessa micro tendência. Enquanto não vier fechar aqui acima, não tem uma perspectiva de alta para o Ibovespa. Destaques na ponta compradora, na ponta de alta no pregão de hoje. Aí temos a Marfrig aí com 4,77%, deixou um baita candle hoje aí, um volume acima da média dos 20 períodos. Deixa eu só ajustar aqui. Trazer mais para cá. Então a gente tem aí, a gente consegue ver que tivemos aí um bom candle aí bem expressivo e um volume acima da média dos últimos 20 períodos, mas por enquanto eu não vejo nada a fazer aqui em Marfrig dentro do meu operacional. Então, o que seria interessante para mim seria o que? Seria a Marfrig ela fazer aqui um topo e possivelmente um fundo maior do que esse anterior aqui, e gerando para mim um pivô de alta aqui, rompendo tanto esse topo aqui que possivelmente poderia ser formado, assim como esse topo atual. No caso, eu posso considerar isso aqui como um topo principal e ficaria na expectativa de um topo secundário, um topo menor, gerando aí um pullback, a gente chama de pullback de pré-rompimento, né? Então, como é que se funciona um pullback de pré-rompimento? Eu tenho meu primeiro movimento de expansão, de correção. Então, com esse movimento de correção, ele representa aqui 50% de FIBO ou um pouco abaixo dos 50% de FIBO. Não é interessante a gente pegar um pivô de alta aqui na superação desse topo anterior. Então, quando isso acontece, a gente chama de pullback de pré-rompimento. Então, eu tenho esse movimento de impulsão, de correção, e aí eu tenho aqui um possível topo menor que o anterior, me gerando aí um fundo maior do que esse anterior. Então aí eu fico na expectativa de rompimento aqui, gerando um pivô de alta em cima desse topo anterior, vindo buscar esse próximo topo aqui, que aí pode fazer posteriormente um pullback de pós-rompimento e dar continuação do movimento para cima aí. Em Marfrig, tendo visto que ela vem numa tendência de médio prazo aí, uma tendência de alta no médio prazo. A gente consegue enxergar isso aqui nas médias. Eu tenho as médias 9, a média 20, a média 200 abaixo do preço, então me gerando essa confirmação dessa tendência aí de médio prazo de alta em Marfrig. Então, se a Marfrig ela vier justamente perder esse topo aqui, se ela vier romper esse topo aqui que está por volta dos R$ 15,93, o céu será o limite para a Marfrig, tendo em vista que aqui é justamente o topo histórico da Marfrig. Deixa eu colocar aqui para o gráfico mensal para a gente ter noção como é
Não, no caso aqui eu vou ter lá nos R$ 23,82 seria ali o meu topo histórico em Mafrig. Então se o preço ele vem a romper aqui os R$ 15,93, a próxima faixa de resistência em Mafrig vai ser lá por volta dos R$ 23,82. Então aí a gente tem uma relação aí, a gente está falando aí de basicamente quase 50% de valorização caso ele venha romper esse topo aqui que está por volta dos R$ 15,93. Então vou ficar bem atento para este movimento aqui em Mafrig. Se acaso eu fosse fazer uma operação no sentido agressivo, eu poderia justamente aqui estar operando aqui o setup 9.1, no qual eu tenho justamente aqui a minha média nova virada para cima, provocada pelo movimento do candle de hoje. Então aí, se eu for operar nesse sentido mais agressivo, eu tenho aqui a minha entrada na superação da máxima do candle de hoje e o meu stop na mínima do pregão de hoje. Mas tendo em vista que eu tenho aqui essa resistência intermediária até chegar essa próxima resistência aqui dos R$ 15,93, mas seria uma entrada mais agressiva. Mas aí, se for uma entrada mais conservadora, é justamente o que eu comentei, né? Então eu espero que fazer um pullback de pré-rompimento, fazendo um fundo maior do que o anterior e aí me gerando aqui um pivô de alta aqui neste movimento. Então para mim seria bastante interessante em Mafrig. Destaque também para Vale 3 aí com alta aí de 2,02%, mas diferentemente em Mafrig eu só procuraria algum trade para ser feito aqui em Vale se vier superar aqui os R$ 63,03. Então só é interessante fazer algo em Vale 3 aqui na superação dos R$ 63,03. Destaque também aqui para a Usiminas aqui com uma alta de 1,89%, mas também nada a fazer para mim em Usiminas. Eu não consigo enxergar dentro do meu operacional, não consigo enxergar nenhum tipo de operação por enquanto em Usiminas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como está a questão aqui das médias. Eu tenho minha média 9, a média 20, a média 200 abaixo do preço, show de bola, mas pelo gráfico diário eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade de entrada, hein? Então aí eu poderia também trazer aqui pelo gráfico de 60 minutos e tentar ver alguma oportunidade. Já pelo gráfico de 60 minutos eu consigo enxergar alguma oportunidade aqui em Usiminas 5. Deixa eu só colocar aqui o meu ponto de entrada e a relação de risco-ganho. Então para mim aqui é interessante se vier aqui romper aqui os R$ 8,82 com stop aqui em R$ 8,44. Então aí gera para mim uma relação de uma perda de 38 centavos por ação para buscar ali um ganho ali de 76 centavos por ação. Então dá uma relação de risco-ganho 2 para 1, arriscando 4,3% para buscar ali um ganho de 8,62%. Então, pelo gráfico de 60 minutos, eu já consigo enxergar alguma possibilidade de entrada aqui em Usiminas 5, pelo gráfico de 60 minutos. Já no gráfico diário, eu não consigo ver nenhum ponto de entrada assim, interessante assim, que me chama a atenção pelo gráfico diário. Então, eu vou lá no gráfico de 60 minutos e tento enxergar esse movimento aqui em Usiminas 5. Então, pelo gráfico de 60 minutos, se acaso um pregão de amanhã ele vier ali superar os R$ 8,82, eu vou entrar na operação e colocar meu stop ali abaixo dos R$ 8,44. Para mim se torna bastante interessante essa operação pelo gráfico de 60 minutos em Usiminas. Só reforçando, não é recomendação de compra e venda, certo, pessoal? Aqui é dentro do meu operacional e se acaso vier superar ali os R$ 8,82, eu vou estar fazendo minha posição dentro do meu gerenciamento, dentro da alocação do meu capital. Não estou passando recomendação de compra e venda, certo, pessoal? Meu intuito aqui é passar uma visão educacional para vocês, ok?
Destaque na ponta negativa, aí tivemos aí HGTX3 com a queda de menos 5,95%, deixando aqui um baita candle aqui no gráfico diário. A gente pode levar em consideração aqui um candle de engolfo, né, chamado um padrão de engolfo, no qual o candle ele literalmente engolfou o corpo aqui desse candle do pregão de ontem, de terça-feira. Então, gerando aí essa perspectiva de vir buscar aqui essas próximas faixas de suporte que tem em HGTX3, tendo em vista que ele vem num movimento meio que indefinido, mas aí gerando aqui esse padrão de engolfo pelo gráfico diário, então gerando essa probabilidade de vir buscar aqui essas próximas faixas de resistências pelo gráfico diário, tendo em vista também que eu tenho tanto a minha média 20, minha média 9 aqui bagunçada, né, entre os preços. Então aí a gente consegue ver justamente que ela vem literalmente em um range. Então se eu der um zoom melhor, a gente consegue ver que HGTX3 vem dentro de um período de range, então nada se fazer nem para cima nem para baixo neste papel. Destaque também na ponta negativa, tivemos aí BPAN 4 com a queda de menos 5,19%. Deixa eu colocar aqui no gráfico limpo, então a gente consegue ver que ele perdeu justamente aqui esse fundo anterior que a gente tinha aqui, fechando abaixo desse fundo anterior. Então aí a nossa próxima faixa de suporte eu posso considerar aqui nos R$ 8,76 e em seguida eu tenho mais outra faixa de suporte aqui de memória de preço ali nos R$ 8,25. Então aí temos dois obstáculos para BPAN. O primeiro obstáculo já foi superado, que estava ali por volta dos R$ 9,34. O próximo obstáculo de suporte está lá por volta dos R$ 8,76 e se caso vier perder os R$ 8,76, a próxima faixa de suporte em BPAN é lá nos R$ 8,25. Se acaso ele vier perder essas duas faixas aqui de suporte, o próximo nível de suporte que vou ter vai estar lá por volta dos R$ 6,00. Então vai ser uma queda grande aí em BPAN se caso vier perder esses próximos níveis de suporte pelo gráfico diário em BPAN. Se eu dar uma olhadinha aqui pelas médias, eu tenho a minha média de 200 servindo como um suporte, que está justamente lá por volta dos R$ 8,29. E aí, se acaso eu vier perder justamente esse suporte ali na média 200, então é como eu comentei anteriormente, o fundo do poço ali, o fim do poço vai ser lá por volta dos R$ 6,00. Isso em BPAN. Então esses foram os principais destaques aqui mencionados, tanto pelo gráfico, tanto na ponta compradora como na ponta vendedora, ou seja, as altas, os destaques de alta e os destaques de baixa que tivemos no pregão de hoje. Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui, fazendo um resumo com os principais destaques no pregão de hoje. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, se inscreva, comente também, dê sugestão de melhorias aqui no nosso quadro de fechamento de mercado, e agradeço pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.